Olá! Com sucessivos recordes de produtividade, a agricultura brasileira vem se desenvolvendo ano após ano, apesar de enfrentar um mercado internacional distorcido pelos subsídios dos países desenvolvidos. Para combater o problema, o governo criou o Seguro Rural, considerado um marco para o setor, mas que não tem produzido os efeitos esperados. Agora, o deputado Luiz Carlos Reisen propõe uma concessão, um aperfeiçoamento desse seguro rural através de uma subvenção governamental. Ele é o nosso convidado para explicar sua proposta. Seja bem-vindo, deputado. Igualmente. Como é essa proposta do senhor para aperfeiçoar o seguro rural? Nós fizemos na Comissão de Agricultura, nessa semana, uma audiência pública, trazendo o Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, Banco Central, Banco do Brasil, representando o sistema financeiro, as seguradoras, mais a representação da CNA, da CONTAG, da FETAG e também da OCB. Então, os produtores rurais representados, seguradoras, o governo, se discutindo esse atual momento. E a primeira crítica que surgiu do processo é o seguinte: esse programa de subvenção ele tem crescido ano após ano. Em 2011, por exemplo, foi gasto no orçamento 253 milhões de reais como subvenção ao prêmio de mais de 50 mil operações. Mais de 50 mil produtores acessaram esse seguro o ano passado. Já no ano de 2012, o orçamento, ao invés de aumentar o valor, diminuiu para 170 milhões. Então, houve uma queda de 80 milhões de reais. Então, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, está empenhado em voltar esse orçamento ao valor real, maior do que nós tínhamos no ano passado. Nós também, da Comissão da Agricultura, cobramos do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, para ajudar o Ministério da Agricultura a ter mais recursos. Então, esse foi um dos pontos que nós discutimos ontem. Se eu quero ampliar a segurança da nossa agricultura, eu não posso reduzir o volume da subvenção. E uma outra crítica também é o seguinte: nós já estamos praticamente no mês de abril, e até hoje não foi liberado nenhum real do seguro. E o seguro se faz, tu contrata o seguro na época em que você contrata a operação. Então, já era para ter resolvido a questão das culturas de inverno. Agora, nós já começamos a trabalhar, a partir de abril, as culturas de verão. E o Brasil, com a diversidade de operações, tem situações em todo o país. Então, primeiro ponto, aumentarmos o valor da subvenção. Primeiro ponto importante. E o segundo ponto, termos recursos maiores nessa subvenção e liberar em tempo certo. Não adianta eu fazer seguro e liberar, por exemplo, em 2011, como foi liberado, para pagar operações de maçã em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que foram feitas em 2010. Porque aí o agricultor já se endividou completamente. Já se endividou e as seguradoras e as resseguradoras fizeram a operação, agora não receberam a subvenção. A subvenção foi paga em 2011. Nós já estamos em 2012 agora, já chegando no mês de abril, e ainda não temos nenhum real liberado do orçamento que tem. Quer dizer, daqui a pouco o orçamento é liberado no final do ano. Isso não pode acontecer. A atividade agrícola tem época para plantar, tem época para financiar e tem época para fazer, digamos, o seguro da operação. E essa demora, o senhor acha que isso é o que ocasiona também o aumento dos preços pela seguradora? O fato dela demorar a receber, ela tem que já prever isso? Parte é esse problema que nós temos, E parte do problema também é essa falta de previsibilidade. Como é que eu vou planejar uma resseguradora internacional que está investindo no Brasil? Quanto tem de recurso para seguro esse ano? Ao invés de aumentar, diminuiu. Quando libera o seguro? O recurso do prêmio, por exemplo. Então, quem vai aplicar não é o produtor está aqui no Brasil. Agora, uma resseguradora, que são praticamente todas internacionais, começando o IRB, eles vão fazer uma aplicação no Brasil. Se na época X, que eu planto trigo, agora no mês de março, abril, maio, se eu tenho recurso, eu contrato seguro. Se eu não tenho recurso, eu não contrato seguro. Daqui a pouco eu vou contratar o seguro para saber se o governo no segundo semestre vai liberar o recurso. Não pode ser assim. Então, essa crítica nós fizemos ao Ministério da Agricultura, ao Ministério da Fazenda e Planejamento, principalmente a Fazenda e Planejamento, que afinal quem tem que liberar o recurso. Então, para o produtor se planejar, as seguradoras se planejarem e as resseguradoras também se planejarem quanto é que vão investir no país nesse momento. Então, existem seguradoras, existem resseguradoras, estão fazendo isso. Agora, se eles não sabem quando vem o dinheiro e quanto vai ser o dinheiro, bom, eles não podem fazer o planejamento. Cria uma insegurança nesse mercado. Esse é o primeiro problema. Então, o que nós temos que intensificar? Nós, no Rio Grande do Sul, esse ano, tivemos um problema sério entre o milho, em primeiro lugar, o prejuízo do milho.
né? O prejuízo da soja, o prejuízo do arroz, das frutas, né? Dos hortigranjeiros, do leite, do suíno, do frango, do boi. Isso, né? Causado por catástrofes... Intempéries. A questão da seca que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Uma seca intensa, né, que afetou todos esses setores. O prejuízo dentro da porteira foi mais de 7 bilhões de reais. E falando nisso, deputado Luiz Carlos Reins, existe um problema aí em relação ao fundo de catástrofes, que é uma legislação já aprovada, mas que não tem dinheiro, parece, no orçamento? O fundo foi aprovado em 2009, 2010, quer dizer, nós já estamos em 2012 e até hoje não tem R$1 no orçamento e nem regulamentação. Ou seja, só existe no papel esse fundo. Então, isso aqui não adianta. Veja, a crítica também eu faço. Já foi criado um fundo da indústria naval. E esse fundo já tem 5 bilhões no orçamento. Não vou discutir a importância da indústria naval. Agora, a importância da agricultura para o país, que gera 40% do PIB do nosso país, 40% dos empregos. Se nós temos uma balança positiva, se o PIB cresceu mais, foi graças à agricultura. E mesmo assim, nós não temos essa mesma atenção por parte do governo. Essa é a crítica que nós fizemos. Então, tem que ter um fundo de catástrofe, tem que ter maior volume de recursos e nós temos que discutir, né, o que o pessoal precisa. O produtor brasileiro, não do Rio Grande do Sul, o produtor brasileiro, ele vai contratar seguro, por exemplo. Uma outra questão que nós discutimos ontem foi levantada pela representação dos produtores, ele tem uma média do IBGE, embora aquele produtor tenha uma média, às vezes, o dobro da média do IBGE. Ele não pode fazer um seguro desse valor. Tem que ter esses mecanismos. Então, nós discutimos vários pontos e desta audiência pública saíram as sugestões das seguradoras, dos produtores para o governo, para que a gente possa voltar a sentar com o governo. Então, o objetivo da audiência pública foi relatar os problemas que existem, né, do setor e cobrar, então, do governo uma maior atenção para que o produtor que plante a sua lavoura possa ter a cobertura. Veja, nós tivemos... Agora, deputado, desculpe lhe interromper. Deputado Luiz Carlos Reins, o senhor esteve no México visitando o país em relação ao modelo de um seguro rural que parece que funciona muito bem lá. É baseado nisso que o senhor está propondo esse requerimento? Claro, nós temos exemplo do México, nós temos exemplo do Chile, nós temos exemplo da Espanha, temos exemplo dos Estados Unidos, vários países que já operam isso aí. O que falta aqui? É esta definição de valores, de recursos, para que o pessoal da agricultura possa investir melhor no assunto e possa também participar do programa de seguro. Então, hoje é limitado. No Proagro Mais, houve um grande avanço. Nós temos hoje 400 mil operações praticamente cobertas pelo Proagro Mais, que são a pequena lavoura. No seguro, não chega a ter 60 mil operações. Então, isso é muito pouco, para quem tem mais de 5 milhões de produtores rurais no Brasil, né? Então, isso é o início de um processo. Agora, o governo tem que dar mais atenção para isso aí. Veja no Rio Grande do Sul. A lavoura de soja e a lavoura de milho deste ano, né, com o prejuízo que tiveram, vão ter um custo praticamente de 5 bilhões de reais. É o desembolso, só o desembolso, né? Os bancos financiaram 2 bilhões de reais. O Banco do Brasil, que é o maior financiador, Sicredi, Bradesco, os outros bancos, né, financiaram 2 bilhões. Aonde ele está devendo os 3 bilhões? Parte de recurso próprio, e parte é o que é? Adubo que ele está devendo, defensivo que ele está devendo para o comércio local. É a cooperativa, é a cerealista, é a revenda de insumos. Como é que ele vai pagar esta conta se ele teve uma frustração? Novamente, renegociação de dívida. Aí estamos aqui batendo, os produtores, que é uma bola de os neve. Deputados querem renegociar a dívida. Se tivesse o seguro, esses 3 bilhões que ele deveria no comércio já estariam cobertos pelo seguro. Não tem. Está coberto o banco está garantido os 2 bilhões de reais. Agora, como é que fica o comércio? Como é que fica a pequena oficina mecânica? Afeta todo mundo, não? Como é que aquele posto de gasolina que forneceu uma carga de óleo diesel para o produtor, um tambor de óleo diesel, ele não consegue receber, porque o produtor não tem receita. Como é que o produtor vai se manter daqui até o ano que vem, quando ele vai ter a nova safra? Seja a safra de inverno ou outra safra que ele vai ter. Então, estas questões, se tivesse o seguro, não tinha renegociação de dívida, né? Ele resolveria os seus problemas, ele pagaria as suas contas e pode até, digamos assim, ter garantido o lucro que ele poderia ter na atividade dele, garantido dessa forma. Então, isso é um processo que nós estamos desde 2001, 2002 trabalhando e evoluiu muito pouco em 10 anos que se trabalha esse assunto. Então, a cobrança é que o governo entenda melhor essa questão para dar mais respaldo aos produtores, porque, no fim, ele vai gastar na renegociação das dívidas o que ele poderia gastar na segurança dos nossos produtores rurais. Dando segurança, ele vai gastar agora na recomposição de dívida. Tem um custo para o Tesouro. Agora, se ele aplicasse no seguro, as coisas funcionariam diferente. Ter seguro
seguro para ele garantir a sua produção. Então, ele paga as contas e está tranquilo na sua atividade. Você tem hoje um seguro de um automóvel, tem o seguro de uma casa, de uma empresa, você pode fazer o seguro. Agora, a agricultura, pelo alto risco que tem a agricultura, alguém tem que ajudar, porque não é um bom negócio para a seguradora ou para a resseguradora. Tem coisas melhores, mais atrativas. Então, quem tem que entrar? O poder público. O produtor vai fazer a parte dele pagando o seu prêmio. Agora, o Estado brasileiro tem que fazer a sua parte também, garantindo parte dessa subvenção, seja do fundo de catástrofe, que nós não temos, ou seja, do prêmio da subvenção, que nós precisamos ampliar também. Deputado Luiz Carlos Reins, muito obrigada por sua presença aqui. Parabéns pelo seu trabalho, pelo interesse nesse setor tão importante para o país. Volte outras vezes na TV Câmara. Um abraço. Você que está aqui com a gente até agora, um grande abraço. Lembrando que esse programa também é transmitido pela Rádio Câmara. A gente se vê em breve. Tchau.